E eu vou falar para vocês hoje um assunto muito importante e quero desejar, glória ao nome do Senhor, profetizar e dizer o que está na palavra do Senhor. É que o Senhor Jesus Cristo, Ele lhe fará justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de entrarmos no texto principal, inicial deste assunto, eu preciso comentar um pouco acerca da justiça divina. Essa palavra justiça, ela vem do latim, justitia, que dá a ideia de retidão, de endireitar, que dá a ideia de dar o direito. Então, a justiça divina, ela é muito ampla e vai além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos favorecer acima de alguma injustiça que sofremos. Embora a justiça absoluta e sem erro, sem margem de erro, venha do Supremo e único Senhor Deus, Ele, deste seu propósito, deste seu próprio atributo, Ele resolveu em si partilhar um traço desse seu atributo para nós, para que nós exercêssemos. Por quê? Porque o Senhor nos fez. A Bíblia diz para as boas obras e para que andássemos nelas. É o que está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Contudo, a justiça humana, na ideia se pressupõe que é um conjunto de regras que compõem a lei e que é, assim, nos imposta para o ajuste. Contudo, não há maior justiça, não há maior lei, não há maior retidão e equidade do que o próprio Criador. Nós temos esse traço do Senhor de justiça chamado comunicável, ou seja, o Senhor nos quer fazendo um bem que é a forma de justiça. Porém, louvado seja o nome do Senhor, a justiça, ela é divina, ela é oriunda do próprio Deus, onde ele em si ele é perfeito, ele é absoluto, e o modelo da justiça humana que é da vontade do Senhor nosso Deus, seria todo o regimento de todas as nações estarem de conformidade com a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 26, que muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo, ele vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça divina é entendida teologicamente sobre três aspectos que se manifesta: a justiça rectoral, glória ao nome do Senhor, a justiça remunerativa e a outra justiça é a distributiva. Mas antes de falar assim desta forma, eu quero ler a palavra do Senhor, o que diz no Salmo capítulo 9, versículo 7, louvado seja o nome do Senhor, em diante. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará todos os povos com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de acordo com a teologia, a justiça rectoral seria a justiça que ela é expressa através da santidade do Senhor nosso Deus, a sua retidão, a sua equidade perfeita,
que se manifeste através do seu domínio, através do seu veredito final sobre o bem e sobre o mal. Ele exerce governo sobre tudo que existe, sobre tudo que há, e ele tem poder de intervir na história humana em qualquer coisa, em qualquer situação, quando e como e quando ele bem quiser, e no mundo espiritual também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa justiça rectoral, ela expressa a santidade do Senhor nosso Deus. E que para nós, a santidade, um pouco da santidade do Senhor, ela é entendida, ela é exposta através de suas ordenanças a nós humanos, e que essas ordenanças é a Bíblia Sagrada em todo o seu teor, para todas as gerações, tempos, sistemas. A lei do Senhor, ela é imposta, e já mostrando as consequências de promessas ao obedecer e a punição ao desobedecer. Vocês se lembram que o Senhor, ele disse, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28, ele disse: eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e da maldição. O caminho da bênção, se vocês fizerem aquilo que me agrada, de conformidade à minha palavra, me obedecer. A maldição, se não andarem nos meus caminhos e não obedecer à minha palavra. Então está escrito. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fará justiça, sim, a todo ser humano na face da terra. Salmo 58, versículo 11, está escrito: então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um só Deus que julga toda a terra. Então o Senhor lhe fará justiça para todos nós, mas é necessário entendermos o que eu falei a princípio, que a justiça do Senhor, ela vai além de nos favorecer acima de alguma injustiça que sofremos. Ela é ampla, porque ela vai em vários aspectos da vida, em todos e para todos os seres humanos. O Senhor nos decretou ordenanças, a sua palavra, decorrentes à obediência, teremos bênção, e as maldições ao decorrer da desobediência, só é vocês lerem Deuteronômio capítulo 28, e para entendermos no Novo Testamento um pouco sobre a vontade do Senhor nosso Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, a justiça do Senhor, ela virá sobre nossas vidas. O Senhor, ele fará justiça em todas as nossas causas, em todos os âmbitos, em todas as situações, em tudo que se há acontecendo na face da terra. Não pense que o Senhor não se importa e não vê. Ele fará justiça. A justiça divina remunerativa, segundo a teologia, ou seja, é uma justiça que recompensa a todos os humanos, mas é segundo a vontade do Senhor e segundo o seu propósito. Ou seja, a justiça expressa, oriunda da graça do Senhor nosso Deus. Estamos vivendo o tempo da graça do Senhor nosso Deus, apesar de ser tempos difíceis ao mesmo tempo. Então, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 9, o versículo 14, vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte do Senhor nosso Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, o Senhor disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim, por isto, não depende do que quer, nem do que corre, mas do Senhor nosso Deus que se compadece. Ou seja, o segundo traço que podemos entender da justiça do Senhor nosso Deus é que, por causa da graça do Senhor nosso Deus,
Há muitos que ainda não se renderam ao Senhor, mas que ainda sobrevivem. Existem alguns que são até prósperos, que eu vou explicar a vocês, e que não servem ao Senhor, e tem servos do Senhor. Por quê? Porque estamos no tempo da graça. Vamos ver aqui uma coisa para vocês entenderem. As recompensas do Criador, do Senhor nosso Deus, para nós, criaturas terrenas em geral, não se aplica pelo mérito do merecimento, e sim pelos frutos da graça do Senhor nosso Deus. Portanto, assim como a chuva cai sobre justos e injustos, assim como o sinistro, um mal acontece sobre justos e injustos, assim também, louvado seja o nome do Senhor, acontece coisas boas e ruins para todos. Então, isso foi o que Asaf questionou no Salmo 73, quando ele disse que os pés dele quase se desviaram, porque ele orava, porque ele buscava ao Senhor e via os ímpios prosperar, que parecia que eles estavam numa condição tão farta e os justos sofrendo. Essa é a resposta para muitas pessoas que dizem assim: mas se o Senhor é amor, se o Senhor é justiça, por que é que muitos justos sofrem? Por que é que há ímpios por aí numa condição tão farta? É porque eu quero dizer que as coisas que eles têm e que todo ser humano tem, visto que a palavra do Senhor diz que todos nós estávamos destituídos da glória do Senhor nosso Deus, porque todos nós pecamos, os que passaram pecaram, então não é o mérito do merecimento, e sim da graça do Senhor nosso Deus. Mas isso não implica dizer que, digamos, um ímpio que escarnece do Senhor e que é abençoado, vamos dizer, materialmente aqui na terra, que ele agrade ao Senhor e que ele vai ter a salvação. De forma alguma, para isso se perdura a justiça divina até o juízo final. Ou seja, estamos no tempo da graça e da misericórdia, onde o Senhor ouve, onde o Senhor atende a quem quer, onde o Senhor beneficia, onde, vamos dizer assim, o Senhor olha para todos. Então, se alguém é próspero, é porque o Senhor permitiu. Se alguém sofre, é porque o Senhor permitiu. Mas ninguém, pela palavra do Senhor, mereceria nada, porque todos nós estaríamos totalmente destituídos da graça do Senhor nosso Deus, se não fosse o sacrifício dele de cruz. E Asaf, ele se perturbou sobre isto. Asaf, ele ficou se perguntando, se perturbou para querer entender isso na mente, mas até que ele só entendeu depois que ele foi ao templo do Senhor conversar com o Senhor, e o Senhor lhe revelou, é o que está em Salmo 73, versículo 16 e 17, aí ele entendeu, agora eu entendo como será o fim deles, ou seja, o juízo final é onde vai ser julgada todas as nossas obras. E aqui em terra também recebemos o fruto da semeadura. Agora, uns recebem antes e outros depois. Mas não fique pensando que o Senhor é injusto. Então, ainda que alguém tenha uma boa vida terrena, mas se é apóstata, mas se alonga do Senhor nosso Deus, a Bíblia diz no Salmo 73, versículo 27, que perecerão. E para isso haverá o juízo final e o julgamento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e a sua providência sobre a nossa plantação. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça do Senhor, a terceira característica, segundo a teologia, é uma justiça distributiva, ou seja, é a justiça que o Senhor dá recompensas para aqueles que o obedecem e punições para aqueles que lhe desobedecem, cada um segundo as suas ações. Aí aqui nós vamos ler Romanos capítulo 2. Versículo 2 ao versículo 11 está escrito assim a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E bem sabemos que o juízo do Senhor nosso Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem mortal, que julgas os que tais coisas fazem, cuida-te, fazendo-as tu escaparás ao juízo do Senhor nosso Deus, ou seja, ninguém vai escapar do juízo do Senhor nosso Deus, mesmo que seja transladado, seja arrebatado, que morra com o Senhor Jesus, mas vai estar um dia diante do tribunal do Senhor, mesmo que seja para ouvir porque terá a vida eterna com o Senhor, e os que estiverem no inferno irão ouvir, porque estão no inferno e voltarão para lá, e depois lago de fogo e enxofre. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor. Olha o perigo que é se endurecer para o Senhor nosso Deus. Versículo 5. Segundo a dureza do teu coração impertinente, entesouras para ti mesmo a ira do Senhor nosso Deus e da manifestação do juízo do Senhor nosso Deus, o qual o Senhor nosso Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança procuraram fazer o bem, glória, honra e incorrupção, e indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma humana que faz o mal, primeiramente o judeu ao grego, ou seja, não há distinção de povos, porém glória e honra e paz ao que faz o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego, como a qualquer um, porque para o Senhor não há acepção de pessoas. Então, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas é a nossa conduta, é a nossa vida, é a nossa, vamos dizer, o nosso relacionamento para com Ele é que vai mostrar, é o que vai definir o que vamos receber do Senhor nosso Deus em juízo final, e aqui segundo a nossa semeadura. E se alguém que não teme ao Senhor tem um bem material, ou tem dias de fartura, ou qualquer outra coisa, mas não pense que isso quer dizer que terá salvação, ou que o Senhor se agrade. Não, o Senhor alonga o tempo para essas pessoas que se alongam dele, porque ele é misericordioso e quer que todos venham para até ele. Essa é a questão. Então, como eu disse, a justiça divina vai além do Senhor executar o seu bem naquilo que fomos injustiçados. Então, as formas que o Senhor nosso Deus Ele executa a sua justiça favorável para aquele que crê. Antes de eu mostrar, já quero lembrar o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 20, que a ira humana, ela não opera a justiça do Senhor. Ou seja, somos humanos, propensos à ira, propensos à tristeza, mas essas coisas, elas não atraem, não chamam a justiça do Senhor nosso Deus para nós, porque aos olhos do Senhor, tanto é transgressor o que se levantou, ou alguém que se opôs contra a sua obra, ou que feriu seu próximo, como também é transgressor no mesmo teor aquele que tem um coração irado, um coração fechado, um coração que deseja a punição, a morte da pessoa, que deseja o mal. Então, diante do Senhor, quando esse sentimento de ira, ele predomina em nossa vida, o Senhor não opera a justiça dele. Então, já estamos por avisados. Então, como é que o Senhor ele exerce a sua justiça? Em primeiro lugar, Lucas 18, versículo 7, está escrito: não fará o Senhor nosso Deus justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite, depressa Ele fará justiça. Agora vem cá. Aos que clamam a Ele de dia e de noite, mas que também procuram estar na presença dEle. Porque não é eu de toda maneira
clamar a justiça do Senhor e esperar que ele me faça o bem, se eu só me aproximo dele na hora que eu preciso. Não, eu preciso cultivar uma vida com o Senhor nosso Deus. Eu preciso ter uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus. Procurar o que diz a Bíblia, agrada-te do Senhor, ou seja, faça dele o seu tudo e a sua satisfação. Aí ele diz, e ele concederá o desejo do seu coração. Então, é nós estarmos na presença do Senhor. Aquela viúva, o Senhor deu o exemplo. Ela ia diante daquele juiz e importunava de manhã, de tarde, de noite, toda hora, e dizia, faz-me justiça. E ela era perseverante. E se ele era casuísta para não atendê-la, ela era perseverante à altura. E assim, um momento, um dos dois tinha que ceder. E ela, louvado seja o nome do Senhor, ali foi julgada a causa dela. Então, louvado seja o nome do Senhor, é pedindo, é orando, é agradando ao Senhor, é insistindo, até porque Lucas 18, versículo 1 diz que nós devemos o dever de orar sempre e nunca esmorecer na nossa vida. Então, a forma do Senhor executar justiça, faça o bem, louvado seja o nome do Senhor, procure agradar o Senhor, porque ele também diz na sua palavra, se estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Então, nós temos que nos desvencilhar de todo mal, nos desvencilhar da raiz de amargura que é provocada pela ira, que nos priva da graça do Senhor nosso Deus, se quisermos que ele opere a justiça favorável ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o versículo diz, não fará justiça aos seus escolhidos. Ou seja, escolhidos por quê? Porque fazem a vontade dele. Escolhidos porque o Senhor não faz acepção de pessoas, não, mas nós mesmos fazemos acepção dele. Aqueles que são amigos do mundo, a Bíblia diz, Tiago 4, eles se autoconstituem como inimigos do Senhor nosso Deus. E aqueles que procuram agradar ao Senhor, então esses estão sendo seus servos. Então o Senhor diz, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, mas o Senhor depressa lhes fará justiça, ou seja, não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Porque aqui fala de tardio e depois depressa? É uma contradição aqui? Não. Eu vou explicar a vocês. É porque às vezes não vem no estalar de dedos na hora. É com o tempo, mas quando o Senhor executa a sua atitude, é um de repente que acontece, é uma coisa de pressa que ele resolve assim, no momento em que a gente menos espera. É assim. Outra forma para poder termos a justiça favorável ao Senhor. Salmo 11, versículo 7 está escrito, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Que é os retos? Significa aqueles que nele, que é o reto, que é o Senhor justo e verdadeiro, que nele faz o que é certo. Então, somos chamados de justos, ou de santos, ou de retos, no Senhor, nele, porque são aqueles que se esforçam para agradar ao Senhor. O que mais fazer para o Senhor se mover favoravelmente ao meu favor, executar justiça ao meu favor? Vamos ler aqui Isaías capítulo 33, versículo 15. Está dizendo, o que anda em justiça, ou seja, justiça para nós, no sentido de prática, significa, numa frase bem popular, fazer a coisa certa, que agrade ao Senhor, que está de acordo com a palavra dele, com a vontade dele. Então, o que anda em justiça, o que fala em retidão, que arremessa para longe de si, ou seja, para lá, o ganho de opressões, ou seja, o engano, fugir da aparência do mal, que sacode das suas mãos
todo o presente, ou seja, vamos dizer, todo manjar do mundo, do adversário, esse presente que nos faz pecar, lança fora. Uma coisa que quer te enlaçar e te tirar a comunhão, cai fora. Então, que mais? Que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, ou seja, de guerra, de morte de ninguém, de se vangloriar porque alguém morreu, porque isso e aquilo, e que feche os olhos para não ver o mal. Mal de quê? Pornografia, por exemplo. Mal de quê? Nós sabemos que a internet é um sistema de comunicação, vamos dizer assim, glória a Deus, para pregarmos a palavra, mas para também nos policiarmos no que estamos vendo. Então, feche os olhos para não ver o mal, porque os olhos é a lâmpada do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu vejo, a mente imagina. Então, o que anda em justiça, o que fala de retidão, o que arremessa para longe de si ganhos de opressões, que sacode as mãos para não querer os manjares do mundo, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, de se vangloriar, de quem morreu, e que fecha os olhos para não ver o mal, são esses que o Senhor, ele dá sim uma justiça favorável. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que não recebem uma justiça favorável do Senhor, o que diz as Sagradas Escrituras? Vou repetir Tiago 1,19. A ira humana não opera a justiça do Senhor nosso Deus. Então, alguém me fez o mal, por mais que eu tenha 1000 razões, é melhor eu pedir ao Senhor que cure minha alma e dê capacidade de perdoar, do que eu me encolerizar, me encher de ódio, de desejar que morra, que seja arrancado os pedaços, porque o Senhor não fará isso. Porque, como eu disse a vocês, pelo julgamento do Senhor, ele disse, porque todos, sem exceção, estávamos destituídos da glória do Senhor, porque todos somos pecadores por natureza. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, as obras de algumas pessoas são melhores do que obras de outros, falam no sentido de viver a vida. Ponto número 2, aqueles que, vamos dizer, não se convertem ao Senhor, que assim se embrutecem, se iram de falar, de ouvir falar até do Senhor perto deles. Muito bem. Salmo capítulo 7, o que diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 8 em diante diz assim: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, sim, a começar dessa que vos fala. Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade que há em mim, ou seja, conforme o que eu fizer de reto, conforme se há em mim a integridade, Senhor, o Senhor me julgue como o Senhor quiser. Começar de mim, essa que vos fala. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó Senhor, és justo, o justo Senhor nosso Deus, que provas o coração e a mente. Ou seja, além do externo ser lindo, o coração e a mente precisa também estar lindo para o Senhor Jesus. Porque se houver incoerência, o Senhor não é enganado por ninguém. Aí o Senhor diz aqui, o meu escudo está com Deus, dizia o salmista, que o Senhor Deus salva os retos de coração. O Senhor é o justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, é verdade, ele se ira olhando para nós, a sua criação, ele fala para obedecermos a ele, muitas vezes não obedecemos, ele fala para virmos até ele, muitas vezes não nos achegamos, e ele sabe porque se ira todos os dias, mas eu digo a vocês que ele contém mais a ira dele do que executa, porque se ele fosse executar mesmo na sua totalidade, é como sempre eu digo a vocês, não haveria nem planeta Terra mais, já teria explodido todo mundo indo para o lago de fogo. Então o Senhor prolonga os dias de vida,
de muitas pessoas que a gente olha e diz assim, por que ignora o Senhor? Por que não quer saber? Por que faz pouco? Porque o Senhor está dando oportunidade a todos. Estamos no mesmo barco para virmos para o Senhor nosso Deus. É isso que Ele quer. Então, por isso que Ele dá muito tempo. Aí aqui diz, versículo 12, porém, se o homem não se converter, o Senhor Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado. Sabe qual é o arco do Senhor? A flecha, digamos, de repente, é a seta de enfermidade. Quando vê, matou. Por quê? Quando vê, morreu. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor deu chance e não quis. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores, ou seja, os que perseguem, escarnecem a obra do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo, isso é um perigo. Um dia prestará conta como todos nós. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, ou seja, a vida inteira, ao invés de se arrepender de vir para o Senhor, nunca veio. A vida só é uma história vamos dizer, de devassidão, uma história de males, uma história de ser contra o Senhor, e é o Senhor que julga tudo. Cavou um poço e fez fundo e caiu na própria cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira, diz o Senhor. Porém, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, Davi diz, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Deus Altíssimo. Então, os que se embrutecem contra o Senhor, os que não se convertem, então não receberão a justiça favorável do Senhor, mas sim a justiça que é de acordo com as suas obras. Mais 2 pontos. Quem mais não recebe a justiça favorável do Senhor? Êxodo 23, versículo 32, diz assim: eis que o Senhor não fará conserto algum com os que andam com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Ou seja, sempre eu falo que a idolatria é abominável aos olhos do Senhor. Quem se prostra diante de imagem de escultura, ou que tem um apego à criatura e não ao Criador, que é um tipo de idolatria, um apego excessivo a qualquer coisa, o Senhor está dizendo que ele abomina a idolatria, ele não se agrada, mesmo que diga que é por causa de respeito, que é para se lembrar. Deus não precisa de imagem de escultura para ser lembrado. Ele precisa que venhamos a ler a sua palavra, orarmos a ele, conversar com ele, nos lembrarmos dele. Todos os dias, acordo, vejo a luz do sol, louvado seja o nome do Senhor. Acordo e ouço o canto dos pássaros, louvado seja o nome do Senhor. Acordo e ainda posso falar, posso andar, posso trabalhar, louvado seja o nome do Senhor. É assim? Mas o Senhor não dará justiça favorável aos que se dobram diante de outros deuses. Ele diz, e aquele que se junta com ele será por laço. Laço de quê? De embaraço. Traz embaraço para a pessoa, porque o Senhor abomina. E o outro ponto que não nos traz a justiça favorável do Senhor é quando as pessoas, elas servem ao diabo. 1 João, Epístola de João, capítulo 3, versículo 10, está assim escrito: nisto são manifestos os filhos do Senhor nosso Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão,
não é de Deus. Pronto. Então, receberá justiça favorável aquele que pratica más práticas, se não se converter, não receberá uma justiça favorável. O que o Senhor falou para Caim lá no início, Gênesis capítulo 4? Caim e Abel, os dois foram oferecer diante do Senhor uma oferta. E o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E o Senhor, sabendo o interior, foi falar com Caim e disse: por que é que descaiu o teu semblante? Por que é que você está assim, tão irado, aborrecido? Porventura, se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se você não fizer o bem, você vai deixar o pecado, o mal te dominar, que já está bem pertinho aí de você. E vai te dominar e vai ser terrível para a sua vida. E Caim escolheu o quê? Fazer o que era mal. E, diante do Senhor, ele era visto como fugitivo e errante. Então, aqui está escrito: nisso se distingue os que são do diabo e os que estão fazendo a vontade do Senhor. Ou seja, os que se inclinam para o mal, para o pecado, e não se arrependem, não têm um coração quebrantado, não praticam a justiça, que quer dizer, no mínimo, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que o Senhor quer que venhamos a praticar. E não ama seu irmão, o Senhor está dizendo, não é de Deus. Então, se não é de Deus, é do diabo. E sendo do diabo, então, receberá cada um segundo as suas obras. Como já li em Romanos capítulo 2. Então, a justiça do Senhor nosso Deus, para encerrar, louvado seja o nome do Senhor, ele apresenta-se em tudo na vida dos seres humanos, não está alheio a nenhuma situação, tem poder de intervir quando e como, aonde ele quiser. Ele tem poder de intervir, ele tem poder de entrar de encontro com uma pessoa específica, como ele entrou com Manassés, como ele entrou com Caim, falou com Caim, tantos outros, e Saulo. Então, o Senhor, ele, pela sua misericórdia, pelo tempo da graça que estamos, ele concede coisas boas pela misericórdia, mas não é os que têm coisas boas e que são ímpios que vão ter salvação. Vamos nos lembrar da história do rico e do Lázaro. O rico recebeu a vida inteira. A sua vida foi o quê? Recebeu bem na vida. Ele teve esplendor, ele teve riqueza, ele teve comer o que quis. Ele viveu dissolutamente conforme ele quis. E Lázaro sofria bastante. Certamente ele olhava e não tinha nem um pingo de misericórdia. Depois foi os dois para o mesmo caminho que vai todos os humanos, até o Senhor Jesus não voltar, é a morte. Aí um estava lá no inferno e o outro estava no paraíso, no seio de Abraão, e tinha um grande abismo. E a Bíblia diz que o rico disse: pai Abraão, olhe, peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo para que uma gota de água aqui caia sobre mim aqui para ver se me refresca. Aqui é terrível. E ele disse: não tem como nós daqui para passar para ir, nem os de lá para cá. Olha, meu filho, é o seguinte, você recebeu tudo que você quis e procurou em vida. Em vida foi o que você quis. Mas você recebeu bem vida e Lázaro só males. E agora Lázaro é consolado e você recebe segundo as suas ações. Então, tudo isso é a justiça do Senhor. Em tudo se há e haverá o veredito do próprio Senhor nosso Deus. Então, não vamos nos esquecer disso. E vamos nos lembrar que a justiça divina, o juízo divino, excede nós sermos justificados pelo Senhor por causa de alguma ofensa que recebemos. Mas é o apurado de toda a nossa vida diante do Senhor. Ele é o justo juiz, julga como quer e faz como quer. Que o Senhor vos abençoe. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui me despeço de todos. Amém.